escuridão, tua graça está. Não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. Erga suas mãos aos céus e diga: eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Vamos celebrar a Ele. Onde está o grito da igreja? Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti. Teu coração a me atrair. Eu não posso resistir. Meu coração é teu, Senhor. Erga sua voz. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Lá 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 lá. Quantos estão felizes aqui nessa manhã? Erga suas mãos aos céus e libere o seu brado de júbilo ao Senhor. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Um oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Eu livre sou. Ao me entregar, eu livre sou. Quantos estão prontos para fazer uma linda festa nessa manhã? E aí? 1, 2, 3, vamos lá! Lá, 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 lá. Oh, 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 oh. Pega suas mãos e vamos cantar. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Oh lá lá, oh lá lá. Ao me entregar, eu livre sou. Espera o seu brado de júbilo. Aleluia. Senhor, nós nos entregamos ao seu amor. Nós confiamos no seu amor. E sabemos que todas as promessas têm em Jesus assim. Aleluia. Te amamos, Jesus. Tu és comigo, quem irá nos separar? Fiel
promessas não falharão. Tuas promessas não falharão. Tuas promessas não falharão. Vamos levantar as nossas mãos ao nosso Deus, grande Salvador. Senhor, nessa manhã nós celebramos a cruz, celebramos a Tua entrega, o Teu sangue que nos redime e nos lava de todo pecado. Vamos lá, levante a sua voz, adore a Jesus. Misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos Teus pés, a minha vida Te entrego. Me prostro aos Teus pés, a minha vida Te entrego. Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe, escutei Tua voz chamando. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu Salvador, meu resgatador.
A minha vida te entrego, me prostro aos teus pés. A minha vida te entrego. Levantar as nossas mãos diante dele, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus, Filho do homem, raiz de Davi, o leão de Judá está aqui agora. Levante a sua voz e adore a ele com suas próprias palavras. Oh, oh, Ele nos redimiu e hoje somos algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos cantar, levante sua voz. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Vamos lá, alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, família da paz, que alegria que vou estar com vocês em mais um culto online. Eu quero realmente dar algumas informações muito importantes para nós. Bem, e diante aí das circunstâncias, das restrições que estão sendo impostas pelo governo, nós realmente vamos ficar fazendo os cultos online, tá? Apesar de que as igrejas podem reunir-se, né, presencialmente, mas realmente nós estamos orando, pensando e falando com a nossa equipe, achamos por bem para preservar a sua saúde, para evitar todo e qualquer risco para você, vamos ficar fazendo culto online. Então, se você vai receber na sua casa a palavra de Deus, tá? Agora, com relação à ceia, você pergunta, e aí, pastor Rony, como é que tá? Vamos ter a ceia, não vai? A ceia é muito importante. Então, o que é que nós estamos sugerindo, tá? Aliás, não é uma sugestão, nós vamos estar fazendo aí essa semana a ceia nos live groups, tá? Então, no grupo familiar, você vai para o grupo familiar e ali então você vai ter a oportunidade de cear ali na igreja no lar, tá bom? Então, você vai ser muito bem recebido, vai ser uma bênção e nós precisamos passar desse momento, tá, queridos? Não esqueça de fazer a sua oferta, tá bom? E entregar seus dízimos também, não só no Life Group, mas também no Pix, através do Pix, tá bom? Nós temos já as informações no grupo de WhatsApp. Por favor, faça o melhor para Deus, tá bom? Então nós vamos sim receber agora o nosso pregador. Então vamos dar continuidade com o nosso culto de hoje. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente na sua vida. Eu quero chamar hoje o nosso pregador da noite. Vem cá, Bruno. Então o Bruno aqui realmente vai trazer uma palavra assim do céu para vocês. Bruno é um discípulo muito querido, nós sabemos quanto que ele é um homem de Deus, que tem realmente se dedicado ao Senhor,
tem realmente se santificado. Eu tenho certeza que ele vai nos abençoar com uma palavra muito poderosa. Então, Bruno, a partir de agora, meu queridão, está com você. Deus abençoe. Obrigado. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É um privilégio aqui, né, receber o convite do nosso grande pastor Rony para poder estar compartilhando com vocês nessa noite, né, a palavra de Deus. Eu creio que Deus vai falar muito aos vossos corações essa noite, assim como Ele tem falado ao meu coração dia após dia, assim como Ele me trouxe essa palavra para compartilhar com vocês nessa noite. É um prazer imenso. Espero que a palavra de Deus nessa noite venha encontrar em vocês os corações abertos e preparados como terra fértil para receber a semente da sua palavra, Deus. E que você não venha sair desse culto da maneira que entrou. Que suas vidas venham ser transformadas agora, neste momento, em nome de Jesus. Irmãos, hoje eu trago um tema para vocês que o Senhor colocou, né, no meu coração e confirmou, né, durante algumas semanas atrás, com um funcionário meu, que está trabalhando comigo tem pouco tempo. Ele está assistindo essas novelas, né, que falam sobre Gênesis, e ele me questionou. Toda vez que ele assiste essa novela, ele me questiona no outro dia. Mas por que era isso? Por que era aquilo? Eu acabo tendo que pesquisar para poder dar uma resposta para ele. E dessa vez ele veio com uma pergunta curiosa. Ele falou: Tom, mas estou vendo lá que Deus ele vive mudando o nome das pessoas, né, no Antigo Testamento. Por que isso acontece? Aí eu, né, meditei na palavra, perguntei: se o Senhor me traz uma palavra para poder explicar isso para ele, para meus irmãos em casa, vamos estudar. E o que eu vou falar com vocês hoje é exatamente sobre isso. A pergunta é, né, qual é o seu nome? Porque quando nós vemos no Antigo Testamento, né, durante muitas vezes o Senhor acaba, né, alguns personagens históricos muito fortes na Bíblia, essas pessoas em algum momento da sua vida tiveram um nome modificado, mudou o significado do seu nome. Mas aí eu me perguntei, né, me questionei e falei: será que essa mudança foi só mudança de nome, não tem um motivo, né? A pergunta é: por que Deus mudou esse nome? Por quê? Qual o objetivo? Esse nome foi da noite para o dia ou teve algum acontecimento antes? E depois que esse nome foi mudado, o que aconteceu, né? E por que do nome? Então, vamos começar. Primeiro tem que saber o que é um nome, né? No dicionário, né, vai estar dizendo que um nome, né, uma designação, né, é um antropônimo que você dá a uma criança, né, ao nascer, no batismo ou em alguma ocasião especial. Ou seja, o nome, né, é uma das primeiras coisas que você recebe na sua vida. O nome, para você ver como é tão importante, que lá em Gênesis, né, no Éden, uma das primeiras atribuições que Adão teve foi exatamente de dar nome as criaturas do jardim. Era cuidar do jardim e dar nome aos animais, né? Eu costumo até brincar, ainda bem que Adão não era mineiro, porque se fosse mineiro, todos os bichos iam chamar trem, né? Leão ia ser o trem que ruge, cachorro é o trem que late, passarinho é o trem que voa, né? E a gente ia entender. Mas brincadeiras à parte, imagina um mundo, né, um local que não tivesse nome. Como é que você chamaria sua esposa? Só de esposa? Como é que você chamaria seu filho, seu pai, seus amigos, né? Os animais, né? Nesse caso, só os mineiros entenderiam que tudo é trem mesmo, então tá tranquilo, pra gente não tem problema, né? Mas o nome não é só uma palavra. Além de ser uma palavra para nos diferenciar uma pessoa das outras, porque nós somos todos iguais, o nome também carrega toda a sua história. O nome representa você onde quer que você chegue, né? Principalmente no interior. Onde você chega no interior, você fala seu nome, muitas vezes a pessoa não conhece. Mas você fala: eu sou filho de fulano de tal, neto de fulano de tal, rapidamente, já te lembra. Por quê? Pelo que seus pais, ou que seus avós, ou até que você mesmo fez, aquela atitude que você fez, marca naquelas pessoas, elas vão lembrar, vão associar o seu nome àquelas características em especiais, né? Se você era bom pagador, se seu avô era bom pagador, se seu pai era bom pagador, automaticamente eles vão confiar que você vai ser um bom pagador. Não necessariamente que isso seja verdade, infelizmente. Mas o seu nome representa a sua essência. Na sua casa, né, para sua esposa, igual para minha esposa, quando alguém falar com ela Bruno, em qualquer lugar que ela for, ela vai se lembrar de mim, do seu marido.
Ela vai se lembrar das minhas características, se eu sou um bom marido ou se eu não sou, se eu sou um bom pai ou se eu não sou. Daqui a algum tempo, meu filho vai lembrar de mim, quando falar o meu nome para ele, ele vai saber se eu fui um bom pai ou se eu não sou um bom pai, se eu sou uma pessoa presente ou não sou presente. Assim como alguém fala o nome de alguma pessoa para mim, que faz parte da minha vida, eu vou saber sim o nome daquela pessoa, mas logo vem uma característica daquela pessoa também, não só aquela palavra, tá? O nome é muito importante. E antigamente, né, onde eu vou contar hoje está mais em Gênesis, o nome em hebraico significava mais ainda. Porque em hebraico, uma letra, cada letra já significa uma palavra. Então, muitas das vezes, quando as pessoas escolhiam o nome da criança, não era só para diferenciar, e sim de um acontecimento naquela época. Você junta ali duas letras, já forma o nome da pessoa, mas significa muita coisa, muito além do que isso. Pode significar genealogia, um acontecimento muito forte que aconteceu, e a pessoa colocava o nome naquela criança. E para você ver que tudo nesse mundo, desde a criação, tudo tem um nome. Tudo se move através de um nome. Inclusive o nome acima de todos os nomes. A importância do nome é tamanha, que Jesus disse: tudo que pedires em meu nome vos será dado. Você vai curar alguém, né? Você vai ministrar na vida de você, vai ali orar para alguém, para uma cura, você vai orar em nome de Jesus. Tudo que você vai pedir na sua oração, você termina, começa no meio com o nome de Jesus. Não só pela palavra Jesus, mas sim por tudo que esse nome representa, tudo que acarreta, tudo que vem atrás dele. Não é? Então, a gente pode, muitas das vezes, ali estar lendo, né, uma passagem bíblica, um versículo, e ver, Deus mudou o nome de alguém. Mas não foi só o nome, ele mudou toda uma história. E nome é muito importante porque, vamos dizer assim, salientar mais essa parte do que o nome representa. Nós temos alguns nomes que atravessam gerações. Essas pessoas fizeram algo tão forte que acabou marcando todas as gerações futuras, até nos dias de hoje. Eu costumo dar um exemplo que eu tenho certeza que você quase nunca viu hoje, nos dias de hoje, alguém com esse nome, de Judas. Judas, discípulo de Jesus, andou com Jesus e no final ela acabou traindo a Jesus. E até hoje, né, você vê as festas, né, vamos malhar o Judas. Judas hoje em dia já nem é mais nome, digamos assim. Se você for no cartório tentar registrar um nome de seus filhos como Judas, o cartório nem permite, porque não pode mais, já é lei. Judas hoje, né, já deixou até de ser nome próprio, já passou a ser adjetivo. Porque quando uma pessoa trai a sua confiança, você, né, costuma dizer que aquela pessoa traíra, então aquela pessoa é um Judas. Aquela pessoa não é digna de confiança. Outra pessoa, né, outro nome que hoje em dia ninguém usa mais e também é proibido e traz muitos problemas, né, para sua descendência, é Adolf Hitler. Hoje em dia também é proibido, você não pode colocar o nome do seu filho de Hitler, de Adolf Hitler, de maneira alguma. Até vi um documentário essa semana de um reality show, né, em Portugal, onde um participante, né, mencionou o nazismo e fez, né, a saudação a Hitler. Ele foi expulso do programa, de tanto que o nome Hitler, o peso que ele carrega na história até hoje. Eu também vi outro documentário, eles pesquisando a genealogia, né, a árvore genealógica de Hitler, e descobriram que ainda hoje existem sim parentes, né, de Hitler, primos distantes. E inclusive uma dessas famílias que eles encontraram são comerciantes num bairro judeu. Só que o peso desse nome é tão grande que eles acabaram escondendo isso. Eles mudaram, esconderam esse nome das pessoas, mas eles são descendentes de Hitler. Mas se eles usassem esse nome até hoje, com certeza eles seriam, né, retalhados, não venderiam, poderiam ser até linchados. Então, tudo, o nome não é apenas uma palavra, e sim a essência que você tem. De repente, você não seja tão importante, não seja tão famoso, assim como eu não sou famoso, e o que eu vá fazer, né, com o meu nome, as atitudes que eu vá ter aqui, não vão impactar o mundo todo, nem passar por gerações. Mas com certeza absoluta, para a sua família, seu nome é importante,
seu nome tem um significado. Para os seus amigos, seu nome tem um significado. Para os seus vizinhos, para os seus colegas de trabalho e para toda a comunidade onde você está inserido, seu nome é importante, principalmente hoje em dia por SPC e Serasa, que eles consultam mesmo e estão sempre preocupados com o seu nome. São os que mais se preocupam. Amém? Mas vamos lá, vamos entrar agora no tema propriamente dito, né? Eu separei aqui para vocês alguns dos requisitos, né, necessários para você ter seu nome mudado por Deus. No caso, eu quero dizer nome, não só o seu nome, a palavra, né, só a gramática, e sim a sua história. Porque todos os personagens bíblicos que eu vou citar aqui, que eu vou passar para vocês, eles tiveram sim seu nome mudado. Mas além do seu nome modificado, eles tiveram a sua vida transformada. E não foi em vão. Para ter a sua vida transformada, todos eles tiveram atitudes durante uma caminhada até chegar no ápice de ter sua vida transformada, seu nome mudado, e daí em diante melhorou tudo mais ainda. Amém? O primeiro requisito aqui que eu quero mencionar com vocês, que está lá em Gênesis, né, capítulo 12, né, contando um pouco da história de Abraão, que todo mundo conhece, hoje é conhecido por todo canto que você for como o pai da fé, né, como exemplo de fidelidade e de obediência ao Senhor. Mas será que sempre foi assim? Ou ele começou de uma maneira, teve uma caminhada, em algum momento ele teve algum acontecimento ali que transformou a sua vida e ele então teve um nome mudado e hoje é conhecido por essa ocasião. Tá? Então o primeiro requisito aqui seria que você tem que ter, para ter o seu nome transformado, a sua vida transformada, a sua história totalmente nova, você deve ter a obediência e a fidelidade de Abraão. Amém? No caso aqui, né, antes de se chamar Abraão se chamava Abrão, né, era filho de Terá. Terá aqui, o pai de Abraão, Abrão até então, era um homem muito idólatra. E não só idólatra, ele também fabricava ídolos e vendia. Então Abraão, né, cresceu nesse meio. E nós sabemos que tudo que nós fazemos na vida, né, vai impactar na vida dos nossos filhos. O primeiro contato dos nossos filhos com o mundo, com religião, com educação, são através de seus pais. Seus pais são exemplos para os filhos. Então tudo que você fizer, seu filho vai junto e automaticamente, até que seu filho cria sua própria identidade, ele carrega a sua identidade. Que onde ele chegar, não, ele é o filho, igual no meu caso, meu filho, é o filho do Bruno. O que eu represento? Tanto é que as pessoas falam, né? Filho de peixe, peixinho é. Mesmo a pessoa ainda não tendo, a criança não tendo culpa do que o pai fez, mas ele é filho daquela pessoa até que ele demonstre o contrário, que ele não é igual para todo mundo, ele é a mesma coisa. Então, Abraão, né, tinha um pai muito idólatra, né, morava, né, em Ur dos Caldeus, uma cidade também muito idólatra, e ele tinha também o irmão Arã. Só que durante a sua vida, né, Arã morreu um pouco jovem. E seu pai, né, ficou ali transtornado, muito chateado com aquilo e decide sair daquela cidade e ir para Canaã, que era o destino dele. Que até então ele nem sabia, mas futuramente seria o destino de Abraão, para toda a sua história começar também, seria em Canaã. Só que ali, né, ele junta a sua família toda e vai com Abraão, com a esposa de Abraão, né, que até então era Sarai. E Abraão era casada também. Sarai era irmã de Abraão. Era irmã por parte de pai só, mas era de parente, que até então era permitido. O casamento entre irmãos só foi proibido a partir de Moisés. Então, bem lá na frente ainda. Bastante tempo, mais de 400 anos à frente ainda. Então, só que no caminho, eles saem, toda a sua família já eram bem ricos, como ele fabricava os ídolos, ele já tinha, né, uma condição muito boa. Então Abrão até então ainda tinha também condição boa, e saem de todo mundo de lá e vão para outra cidade, já levam tudo ali. Então Abraão nessa época ele já tinha aí seus 75 anos, porque naquela época, gente, se vivia até uns 200 anos ainda. Então, Abraão ainda estava jovem, digamos assim, aos 75 anos. E sua esposa tinha 65, Sarai. E Abraão tinha a vida que ele queria. Para que ele ia querer, né, mudar a sua vida? Ele estava ali, seu pai tinha dinheiro, ele já tinha dinheiro, já era bem abastado, seu irmão também, seu irmão faleceu.
Eles tiveram que mudar para ir para outra cidade para começar, só que no meio do caminho, aí nós temos a primeira complicação aqui com o significado do nome. Eles param em uma cidade chamada Harã. E Harã era o nome do irmão falecido de Abraão. E seu pai ainda estava muito ligado a esse nome. Que, voltando aqui um pouco à questão da idolatria, quando a gente fala idolatria, muita gente pensa que é só imagem, né, de santo, que nós não pregamos isso, não temos, né, problema, cada um com a sua religião, mas idolatria para a gente, né, é tudo aquilo que te tira da presença de Deus, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu lugar é idolatria. Então você pode idolatrar a sua esposa, você pode idolatrar um filho, você pode idolatrar o dinheiro, você pode idolatrar o trabalho, pode idolatrar um carro, não necessariamente uma imagem. E aqui nesse caso nós vemos a idolatria, né, do pai de Abrão ao seu filho morto, Harã. E chega nessa cidade, como esse nome significa muito para ele, né, causa muita dor, lembra de momentos que ele teve com esse filho, ele acaba ficando naquela cidade. E Harã também ali era uma cidade idólatra. E Abraão acabou ficando, ele estava com o pai dele. Tinha dinheiro, família, bens. Vou querer mais o quê, né? Tá ótimo. E ele acaba ficando ali também. Então Abraão, antes de ser, né, conhecido como pai da fé, aqui nós sabemos que ele era conformado e acomodado. Ele já tinha o que queria e estava vivendo. Apesar de ter relatos que ele já conhecia, né, o Senhor, já sabia que ele estava errado, mas para ele estava bom. A gente tem até uma história, né, que eu estava lendo aqui, extra bíblica, de que uma vez o pai de Abraão, né, Terá, precisou viajar. Como ele fabricava os ídolos, ele deixou ali Abraão responsável. Tinha um quarto lá, né, na casa, lotada de ídolos, de imagens. E tinha uma imagem muito grande, né, tamanho natural, e as outras pequenas. Ele falou, eu vou precisar viajar, ficar alguns dias fora, Abraão, você toma conta para mim. Beleza, ele foi embora, Abraão ficou, só que Abraão chegou ali, entrou dentro pegou o machado, entrou ali dentro daquele quarto e quebrou todos os ídolos pequenos que estavam ali naquele quarto. E no final, depois de ter quebrado todos os pequenos, ele deixou só o grande, sem quebrar, pegou o machado e colocou na mão dele e saiu do quarto, trancou o quarto. Aí o pai dele chega de viagem, vê aquele cenário, tudo quebrado, imagina o prejuízo, ele vai perguntar, pô, mas o que aconteceu aqui, que esses ídolos estão todos quebrados? Abraão, que não é bobo nem nada, chega para ele e fala, não, isso aí, ó, você tá vendo aí? Quem tá com o machado na mão aqui é lá, ó. Ele quebrou todos os outros aí e ficou só ele, falou que só ele era o Deus aí dentro. Aí o pai dele vai e fala, mas isso é impossível, fui eu quem o fiz, ele não se move, ele é apenas uma imagem de argila, não tem como. Ele não tem vida, não tem como ele ter feito isso. Aí Abraão vai e fala, então tá, então já que ele é só um ser de argila e não pode fazer nada, por que o Senhor adora então, já que ele não é Deus? Ou seja, né, isso é uma história bíblica, gente, uma história bem antiga lá. Mas Abraão, apesar de viver naquele meio, ele já sabia que aquilo ali não era o lugar dele, que não era, né, orientação de Deus, aquela idolatria. Amém? E o tempo vai passando, Abraão, como eu falei, já tinha 75 anos, então ele tem um encontro com Deus. O segundo aspecto, né? Primeiro, ele saiu, parou ali, ele era idólatra, junto com o pai dele, estava acomodado, estava com a vida boa, que vida boa, né? E então Deus chega para ele e fala, olha, sai dessa terra, sai da presença da sua parentela. Tá lá em Gênesis 12, capítulo 1, versículo 2. Está lá, ora disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Então o Senhor fala com Abraão para ele sair do meio da sua parentela, sair da casa do seu pai, sair do meio da idolatria, daquelas coisas erradas, e ir para o lugar onde ele ia mostrar. E qual era o lugar que o Senhor mostra que é para Abraão ir? Exatamente para Canaã, onde era o caminho inicial que seu pai estava levando, mas por causa do significado, né, do peso que o nome do seu filho morto teve, ele parou na cidade com o nome do seu filho e interrompeu a caminhada de Abraão. Foi necessário que o Senhor intervisse e mandasse que Abraão saísse dali e fosse para outra terra.
igual eu comentei, nessa época Abraão já tinha, né, família, tinha bens, tinha tudo que podia querer. Por que eu, que já tenho tudo, já estou, né, com 75 anos, mulher de 65, tem dinheiro, tem casa, tem bens, tem tudo, para que eu vou sair e mudar para um lugar, vou virar um nômade sem certeza do que vai ter? Mas Abraão conhecia o Senhor lá no íntimo dele. Ele preferiu obedecer ao Senhor e aceitar aquele desafio. Ele saiu da casa do seu pai, saiu do meio da idolatria, saiu do meio de tudo e foi embora. Aqui nós vemos aquele quesito que eu falei. Um dos requisitos para você ter seu nome e sua vida transformado é obediência. Se você tem uma orientação do Senhor, se você leu a palavra do Senhor, aquela palavra, aquele versículo saltou aos seus olhos, obedeça. Porque o Senhor sabe o que diz. Amém? Então Abraão sai dali e vai para a terra que o Senhor pediu, e ali as atitudes de Abraão vão começar a mudar. Só que no meio do caminho, ele ainda passa pelo Egito, ele ainda tem mais uma atitude ainda, né? Que hoje Abraão é conhecido também como sinônimo de coragem, né? De retidão. Ele passando pelo Egito, né? Que eu creio que lá no Egito não devia ter mulher bonita naquela época, até porque a gente estuda que as mulheres usavam peruca, raspavam os piolhos. Mas Abraão me chega no Egito com 75 anos, uma mulher de 65, né? E mesmo assim, Faraó ainda cresce o olho na esposa dele, que o povo ainda vê e fala que ela era muito formosa, muito linda, a mulher de Abraão. Imagina então que deveria ser uma mulher de 65 anos ainda causar desejo, né, naquela época, nos príncipes. Então Abraão pede para que ela dissesse que era irmã dele, para que eles com certeza não o matassem. Ele temeu por sua vida. Ou seja, nessa hora ele mentiu, ainda fez ela mentir, apesar que é meia verdade, porque a irmã era ela era mesmo, mas também era esposa. E Faraó então manda buscar, ela vai para o palácio, só que o Senhor intervém, traz grande desgraça para Faraó, e Faraó descobre que ela é esposa dele, devolve para ele, e outra coisa, quando ele entrega a esposa para Faraó, ele ainda recebe rebanhos de bodes, de ovelhas e muitos bens e dinheiro em troca. Ou seja, ele vendeu, não só entregou, ele vendeu a mulher para Faraó. Entendeu? Então ainda tem aquela raiz ainda da vida que ele levava ainda, não estava começando a mudar ainda, estava no caminho para a terra prometida, mas ainda tinha uma raiz ainda lá da idolatria, daquela vida passada dele. Então Abraão fica mais rico ainda nessa hora por causa dessa jogada e vai embora. Só que aí a vida de Abraão, né, já começa a mudar. Ele já começa a mudar suas atitudes. Porque mesmo cara que teve medo por sua vida, né, numa ocasião dessa, por causa do Faraó, ele, na outro local, o seu sobrinho Ló, que também foi com ele nessa viagem, e estava morando em Sodoma, ele é levado cativo em uma guerra. E Abraão, ao ficar sabendo disso, ele junta 318 homens, né, da sua tribo, do seu povo, e vai atrás desses exércitos, derrota os exércitos à noite e traz de volta não só seu sobrinho, mas todos que tinham sido levados cativos das cidades e todos os bens de volta. Então nós vemos aqui um Abraão medroso, agora nós já vemos um Abraão corajoso e valente. Amém? Então já começou a modificar essa vida dele. E nesse caminhar também, antes de ter seu nome modificado, até então ainda era Abrão, ele ainda, quando ele traz o seu sobrinho de volta, né, o rei, o sacerdote, vem conversar com ele, vem abençoá-lo, né, e ele devolve todos os dízimos a Melquisedeque. Está lá em Gênesis 14, 18 ao 20. Amém? Gênesis 14, 18. Está lá. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Quando Deus muda um nome, ele não muda só o nome, ele muda a história. Todos conhecem a história de Paulo. Então aqui, né, em Atos capítulo 9, versículo 1, está escrito: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas
para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem para Jerusalém. Então Saulo aqui ele saiu na missão de capturar mesmo o máximo de cristãos que ele conseguisse, pedir autorização, né, para os seus superiores para levar. Ele era perseguidor mesmo, era sagaz, ele era com muita intensidade mesmo, ele achava que ele estava fazendo a coisa certa, né? Só que no meio do caminho ele teve um encontro com Deus, né? Como todos os outros tiveram, assim como Abraão, assim como Jacó no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento também. A primeira coisa que você tem que fazer, né, para poder começar a mudar a sua vida é ter um encontro com Deus. E então ele indo, né, a estrada fora, ainda continua aqui. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aqui, né, Jesus vem ao encontro daquele homem que o estava perseguindo e vai transformar ali agora a sua vida. Ele tem um encontro muito forte com Deus nesse momento. E depois disso ele vai para a cidade, né, ele vai ser curado, ele perde a visão nessa queda, depois ele vai se recolher, depois de 3 dias ele volta a enxergar e começa a pregar o evangelho. Ele é convertido, ele começa a ficar ali algum tempo com os apóstolos, né, com os discípulos, e sim, ele vira um cristão, e com essa mesma intensidade, com a mesma sagacidade, ferocidade que ele tinha para seguir aos cristãos, ele também vai ter para pregar o evangelho. Então aqui ele deixa para a gente aqui uma lição muito importante, que a gente quando nós temos um encontro com Deus, aceitamos Jesus e temos a nossa vida transformada, a mesma intensidade, os mesmos dons que a gente tinha antes para fazer o mal, para usar no mundo, nós temos que usar agora no reino. E Saulo aqui, que agora passa a usar mais a parte Paulo, que significa pequeno, o que cai muito bem agora depois que ele se converteu. Porque antes de se converter, ele era grande, ele era poderoso. Agora que ele aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, que ele aceitou-lhe a responsabilidade de pregar o Evangelho, ele se torna pequeno diante de Deus. Ele só quer pregar o Evangelho, levar ao máximo lugar possível e engrandecer o nome do Senhor. Então nós vimos aqui durante essa ministração que o primeiro requisito para você ter seu nome mudado, que todos eles tiveram, Abraão, Jacó e Saulo. Primeiro de todos, mais importante, você tem que ter seu encontro com Deus. Segundo, você tem que ter lá a sua fidelidade e obediência de Abraão. Você tem que ter ali a persistência de Jacó. Se você tem uma promessa divina, se você tem ali a profecia na sua vida, corra atrás, não fique parado. Persista, mesmo que comece a dar errado, você vê daqui e dali, mas se é palavra de Deus na sua vida, continue, que uma hora o seu nome vai mudar, a sua história vai mudar. E nós vemos aqui Saulo, que é o que mais acontece nos nossos dias de hoje, está mais próximo da gente. Nós vimos lá que Abraão e Jacó tiveram que passar por muitos momentos, muita aflição, muita angústia, sofrimento, labuta, até ter seu nome transformado. Hoje em dia, a boa notícia para a gente, o Evangelho, é que assim como Saulo, você só precisa aceitar Jesus para começar a mudar a sua vida. Você só precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitar a Jesus, que ali, a partir daquele momento que você aceitou Jesus, seu nome já mudou. Antes você era criatura, agora você é filho, você tem seu nome escrito no livro da vida, você é co-herdeiro das promessas de Deus. Você é irmão de Jesus, irmão adotivo. Você tem direito a tudo que ele falou. Você passa a ter direito a partir do momento que você aceita ele. Então hoje está bem mais fácil para a gente. E a partir do momento que você aceitou Jesus, ali então a sua vida começa a ser transformada. Aí você vai aplicar a obediência de Abraão, a fidelidade de Abraão, a persistência de Jacó e a intensidade de Saulo. Basta você fazer isso para você ver o quanto a sua vida vai mudar grandemente, o quanto você vai ser abençoado, o seu nome vai mudar.
Você vai deixar, sei lá, muitas vezes de ser derrotado para ser vencedor. Seu nome vai significar vitória em vez de derrota. Se você é mau pagador, seu nome vai se transformar em bom pagador. Se você é um mau caráter, você vai se tornar agora um sincero, um bom caráter. Tudo isso a partir do momento que você aceitar Jesus, aplicar esses princípios de fé que eu mencionei, começar a sua caminhada, você não tem como você não ter sua vida transformada. Amém? Fiquem em paz, fiquem com Deus. Vou me despedir de vocês agora. Que essa palavra vocês possam meditar e praticar, não só meditar, que vocês possam também depois buscar esses textos, meditar e praticar no seu dia a dia. E principalmente, não deixem para amanhã. Aceitem Jesus, reconheçam Ele como seu Senhor e Salvador e comece hoje mesmo a mudança na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.